Senhor. Prezados irmãos e irmãs, esse terceiro domingo do tempo comum, nesse início de novo ano, palavra de Deus, Santo Evangelho, vemos que o evangelista Lucas, não tendo ele sido testemunha ocular daquilo que dos acontecimentos, não tendo presenciado como os apóstolos, toda a narrativa salvífica a respeito da pessoa de Jesus Cristo, ele escrevendo ao seu amigo Teófilo, que diz amigo de Deus, diz que ele procura escrever a história e todos os acontecimentos após um longo estudo, indo às fontes, às origens, consultando, conversando com aqueles que foram testemunhas oculares, ou seja, aqueles que viram e que presenciaram, para poder também ele escrever um livro de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, daí começa falando, Jesus foi para a Galileia com a força do Espírito Santo, sua fama se espalhava por toda a redondeza, entrou na sinagoga, ele fez a leitura do profeta Elias, uma leitura que dizia a respeito da vinda do Messias. Jesus é o Messias, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para levar a boa nova. E depois que Jesus lê na sinagoga para todos, diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus é o cumprimento, é a perfeição da lei e de tudo aquilo que os profetas falaram a respeito, A leitura do livro do profeta Isaías, falando sobre o Messias, descreve que Jesus é o Messias esperado. Por isso ele diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Indo para a segunda leitura, nós temos aqui um fato muito curioso. São Paulo escrevendo aos Coríntios. O apóstolo Paulo era aquele que recebia das comunidades, quando as comunidades tinham problemas, dificuldades, e não sabiam como resolver, nem como fazer, enviava cartas aos apóstolos, dizendo o que estava acontecendo na comunidade. Todo quanto é tipo de problema, e olha que problema sempre teve na igreja, não é só de hoje, sempre existiram, mas também onde tem os problemas tem as soluções. E aí São Paulo escrevendo, a carta que ele escreve aos Coríntios, a comunidade, qual era o problema? A comunidade estava dividida. Aquilo que às vezes pode acontecer, E a divisão era por quê? Porque uns se achavam melhor que os outros. Porque uns achavam que o serviço que eles faziam era mais importante e necessário do que aquilo que os outros faziam. Ou pior ainda, que só o meu serviço, o meu trabalho é que tem valor, importância e do outro não tem. Então havia uma espécie de rivalidade, de competição entre os membros da comunidade. E nós sabemos, meus queridos e queridas, que onde há rivalidade, Deus se despede. A palavra de Deus não produz fruto aonde há divisão e rivalidade. O Espírito de Deus não se faz presente, Então por isso que o apóstolo Paulo, com uma imagem bonita, ele começa a escrever dizendo, olha o que ele diz aqui, ele usa o corpo, a imagem do corpo. Com efeito, o corpo não é feito apenas de um membro, mas de muitos membros. Não é verdade? O nosso corpo, embora ele seja um, ele tem muitos membros. Veja que diz: se o pé disser, não sou mão. Então, o pé não é a mão, é evidente, nem a mão é o pé. Então, o pé poderia dizer: como eu não sou mão, não preciso de você.
Ou a mão poderia dizer: eu sou a mão, eu não preciso do pé, né? Nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se eu disser, o olho disser, eu não sou olho, não, e se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ou se fosse só ouvido, onde estaria o olho? Se o corpo todo fosse só pé, onde estariam as mãos? Ou se fosse só mão, onde estariam os pés? Não é importante para o corpo ter os 2 pés e as 2 mãos? Pergunte para uma pessoa que não tem uma perna, ou uma mão, um dedo que seja, se é a mesma coisa. Se faz falta ou não faz falta, aquele um dedo, mesmo tendo 10 nas mãos e 10 nos pés, dá 20. Se tiver faltando um dedo, uma unha que seja, vai fazer falta para o corpo. Por isso ele diz, se um membro sofre, o corpo todo sofre. Se um membro se alegra, o corpo todo. Esta imagem ele usa falando da igreja, da comunidade, porque a comunidade estava meio que dividida, havia um sentimento de rivalidade, aquilo que frequentemente costuma acontecer nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, o espírito de rivalidade, onde às vezes a gente também é levado à tentação de achar que aquilo que eu faço é mais importante do que aquilo que o outro faz. Tem um santo que dizia que construir catedrais e descascar batatinha, desde que seja por reino de Deus, tem o mesmo valor. Eu diria que construir catedrais e limpar os banheiros do salão paroquial, desde que seja para a igreja, tem o mesmo valor. E é isso que ele fala, né? E depois continua, usando sempre a imagem do corpo, mostrando que apesar, como a igreja, nós somos uma comunidade, mas nós somos diferentes. Cada um, aliás, é o que vai dizer aqui, na igreja Deus colocou, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, aqueles que têm o dom e a missão de ensinar. Veja, depois outras pessoas com diversos dons, a saber, daí ele começa, quem tem o dom do milagre, né? Quem tem dom de curas, quem tem o dom da obra de misericórdia, quem tem o dom do governo e direção, quem tem dom de línguas. Aí ele dizendo, por acaso todos na comunidade são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de cura? Todos falam em língua? Todos as interpretam? Não, porque Deus deu a cada um um dom. Quando a gente coloca todos esses dons, e ninguém é tão sábio, tão perfeito, que tem a síntese de todos os dons e todos os carismas. A pessoa pode ter habilidade para uma tarefa, 2, mas não tem para todas. Mas se eu não tenho, meu irmão tem. Aquilo que falta em mim, o outro tem. E quando nós colocamos os dons e os talentos, que são muitos diversos, a serviço da igreja, a igreja cresce, a igreja se edifica, desde que não haja rivalidade, ciúme, inveja um do outro. E nós temos que estar muito atentos, porque às vezes a nossa natureza humana, ela é tão fraca, tão assim debilitada, que às vezes nós corremos esse risco de queimar o nosso irmão, nossa irmã,
ou de desmerecer o trabalho que o outro faz porque não é do meu grupinho, ou porque não é da minha pastoral, ou porque não é do meu movimento. Este era o problema que existia na comunidade. E a comunidade estava dividida. E numa comunidade dividida, a semente do reino de Deus, ela não produz frutos. Vocês sabem disso, né? Nós sabemos disso por experiência. Onde há divisão, onde há rivalidade, o Espírito Santo de Deus se despede da comunidade. Ali fica só o humano. Então essa leitura, meus queridos irmãos e irmãs, ela serve para todos nós. Valorizemos a nossa igreja, né? Olha, na igreja Deus dispôs, olha que maravilha, somos uma grande comunidade, cada um com seu dom, com seu jeito, tantas pastorais, tantos movimentos, cada um tem seu carisma. O que nós precisamos é valorizar o trabalho uns dos outros. Não existe a pastoral mais importante, o coordenador melhor, pior, não. Construir catedrais, limpar banheiro ou descascar batatas, desde que seja para o reino de Deus, tem o mesmo valor. Anote essa frase e coloque na geladeira. Todos nós somos importantes. É a diversidade de talentos, é a diversidade de dons que enriquece uma comunidade. É o que diz aqui o texto, né? Se todos fossem o olho, onde estaria o pé? Ou se todos fossem o pé, onde estaria a mão? O corpo é um. Por isso diz que a mão direita não pode dizer, ó, eu não preciso de você. O pé direito diz, olha, eu não necessito de você. Se não, tira o pé para ver, se vai ver se não precisa. Como é bom poder caminhar com os dois pés. Se o braço esquerdo, o direito disser, ó, eu sou tão alto o suficiente, eu sou tão superior a você, que eu não preciso de você, experimente, tire um para você ver se vai ser, experimenta. O ouvido disse, ó, meu ouvido aqui, eu ouço tão bem, que eu não preciso do nariz, né? Ou do outro ouvido, está vendo? O corpo é um, mas muitos são seus membros, e todos eles têm funções diferentes. Cada um tem, né? No corpo é assim, o coração, o pulmão, os rins, o dedo. Aliás, os dedos, tu vê, todos diferentes. A unha, se tirar uma unha já faz diferença. Quando você tem dor de dente, por exemplo, quantos dentes nós temos na boca, vocês sabem? Mais ou menos? Mas tem um punhado, né? Acho que tem uns 30 e lá vai cacetada, não é verdade? 36, 38, se ninguém tirou, né? Pois bem, né? Quando dói um dente só, quando dá uma dor de dente na raiz, não parece que está todos os dentes doendo? Sim ou não? Pois bem, mas é só um dente que está doendo. Quem já teve dor de dente aguda sabe do que eu estou falando. Basta que um dente doa, você fica acabou, você não pode comer, não pode beber, mas é só um dente, o que tem a ver? O resto da boca com o dente? Pois é, viu o que tem a ver? Tem tudo a ver. Por isso, se um membro sofre, o corpo sofre. Se um membro se alegra, o corpo se alegra. Assim também esta imagem, esta linguagem bonita que o apóstolo deve ser usada na vida da comunidade. Quando a comunidade vai bem, a comunidade se regozija. Quando nós valorizamos o trabalho um do outro, que é diferente e é assim mesmo, porque é na diversidade que a comunidade se forma, a comunidade evangeliza. Então que nós no início desse novo ano, vamos nos corrigindo, amando-nos uns aos outros e respeitando-nos mutuamente, porque é isso que Deus pede da sua igreja, da sua comunidade. E este era o problema da comunidade de Coríntios, porque eles estavam divididos, porque alguns se achavam melhores do que os outros, e quando a gente se acha melhor que o outro, superior,
a tendência é pensar que, como eu sou autossuficiente, eu não preciso de você. E esse é um erro fatal. O único que não precisa de você nem de mim é Jesus Cristo. Ele não precisa. E mesmo não precisando, se fez precisar. Todos nós precisamos uns dos outros. Temos que aprender a conviver com os diferentes. Nem sempre é fácil, mas é na multiplicidade, na diversidade que a igreja cresce e se fortalece e evangeliza. Louvado seja